Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. A Corrida do Trabalho foi realizada há poucos dias e já tem muita gente com saudades. Nós preparamos algo especial para lembrar desse dia inesquecível. Nessa edição, você vai ver também. Magistrados e servidores da Justiça do Trabalho participaram de eventos de capacitação. Um momento de aprimoramento, de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Em estúdio, nós entrevistamos o ministro Vieira de Mello, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele comenta, entre outros assuntos, sobre a relação entre magistratura e sociedade. A decisão da semana e o giro de notícias. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. A Corrida do Trabalho foi realizada há poucos dias e já tem muita gente com saudades. Por isso, nós preparamos um clipe especial para rever os melhores momentos dessa grande festa. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say that I want it that way. My fire, the one desire, you are. Don't wanna hear you say no, no, I don't wanna hear you say that I want it that way. E pode ir se preparando, que a organização já está pensando na próxima edição. Os detalhes você acompanha, como sempre, aqui no Trabalho em Revista. E nesta semana, magistrados e servidores da Justiça do Trabalho participaram de um ciclo de capacitação. O evento é promovido pela Escola Judicial do TRT e busca melhorar os serviços prestados ao cidadão. Juízes e desembargadores estiveram juntos na primeira semana jurídica de 2018. Na oportunidade, eles trocaram experiências e aprimoraram o conhecimento. A abertura ficou marcada por apresentação teatral com o grupo Cena 11. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de ofensa. Durante toda a semana, diferentes temas foram abordados, inclusive sobre as mudanças trazidas com a reforma trabalhista e o papel do magistrado na sociedade.
Nós achamos que o assunto mais importante no campo do processo do trabalho é realmente discutir o quanto a reforma trabalhista impacta nos processos que estão em andamento. O grande problema é se a gente pode realmente aplicar tudo o que a reforma trabalhista trouxe para os processos velhos. Aí eu me refiro a mais de 30 itens, porque as pessoas comentam em geral os mais famosos, mas existem questões sobre depósito recursal, recurso de revista que mudou bastante, o processamento do recurso para Brasília, as questões de prescrição, se retroagem ou não, a contagem de prazo, o que tem saído nos jornais, que é sobre honorários, empregados que estão sendo condenados a pagar o advogado do patrão, as questões das custas. Então, a reforma ela propõe uma mudança tão grande que pode ser que a gente tenha que concluir que ela não se aplica para os processos em vigor. Contextualizar os desafios da atividade jurisdicional nesse novo contexto e trazer o perfil de personagens importantes, o Supremo Tribunal Federal, os juízes e o Judiciário. E, por fim, mostrar como vão trabalhar as cortes superiores, ou seja, no universo jurídico dos precedentes e da mudança de papel dos tribunais superiores, como isso vai funcionar e como isso pode afetar a sociedade como um todo. Paralelo à Semana Jurídica, foi realizada a primeira Semana de Desenvolvimento Gerencial, que é um evento voltado aos servidores gestores da área judicial e administrativa. Um momento de aprimoramento, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, onde buscamos aprofundar o conhecimento jurídico na nossa área, não é? A fim de aprimorarmos cada vez mais a prestação jurisdicional e o trabalho que é desenvolvido nas secretarias. E na Semana Gerencial, a gente não pode esquecer também do lado humano, não é? Onde os líderes, a Semana Gerencial promove essa reflexão para que a gente possa melhorar cada vez mais o relacionamento interpessoal, deixar o ambiente de trabalho cada vez mais harmonioso, melhor, compreendendo as dificuldades e os limites de cada um e explorar os potenciais, não é? Nesta edição, o TRT promoveu um encontro com magistrados aposentados, uma forma também de reconhecer a contribuição de cada um para a justiça trabalhista. Nós temos que lembrar que em 25 anos nós já temos um razoável número de aposentados. Então era necessário, era útil, era prudente que se lembrasse dessas pessoas que passaram por aqui e que ajudaram, contribuíram para a formação, a edificação e a construção e a realização desse sonho de um tribunal no Mato Grosso. A Semana Jurídica ocorre 2 vezes ao ano e é realizada pela Escola Judicial do TRT de Mato Grosso. A escola não tem por função reproduzir tão somente conhecimentos, ela tem que formar, tem que dar um lado humanístico, enfim, toda uma estrutura para os juízes e os servidores na semana deles também, para poder melhorar a prestação jurisdicional no âmbito da 23ª região. A Sinara Álvares traz agora os detalhes da decisão que condenou a empresa BRF de Lucas do Rio Verde a indenizar uma trabalhadora por dano moral. Ela teve depressão por várias situações que ocorreram depois de ter sido dispensada, mesmo estando grávida. Confira. A BRF de Lucas do Rio Verde foi condenada a pagar todas as despesas com remédios e tratamento médico de uma trabalhadora. Ela teve depressão por causa do assédio moral que sofria no trabalho. Ficou comprovado que a doença foi resultado da maneira como ela foi tratada no serviço. O assédio teve início após ela ser reintegrada por uma decisão judicial depois de ter sido dispensada grávida. A partir daí, ela teve suas funções cortadas, ficou sem mesa, sem a senha de acesso, com o e-mail corporativo bloqueado e foi obrigada a ficar na cozinha usando a mesa do refeitório. Ela ainda foi obrigada a fazer serviços que eram realizados pelos jovens aprendizes da empresa. E como se não bastasse tudo isso, também foi vítima de piada dos colegas e não podia fazer intervalos previstos em lei para a amamentação do seu bebê. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso determinou que a empresa pague R$15 mil pelo dano moral e outros R$25 mil
pelo dano material, além do pagamento de horas extras por não terem concedido o intervalo para a amamentação. Veja agora outras notícias no Giro da Semana. Mais de 500 pessoas se beneficiaram com dezenas de serviços oferecidos durante o Atuação Cidadã, projeto realizado na cidade de Alto Araguaia e que este ano contou com a participação da Justiça do Trabalho, por meio da palestra ministrada pela juíza titular da Vara da Região, Karina Rigato. A magistrada falou sobre acidentes de trabalho e a importância de todos estarem atentos no ambiente laboral. Aguardado pela sociedade local durante todo o ano, o Atuação Cidadã é desenvolvido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia e disponibiliza gratuitamente vários serviços. A Vara do Trabalho de Nova Mutum foi classificada como a 8ª unidade judiciária de primeira instância mais produtiva do país, segundo o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, o IGEST. A ferramenta foi desenvolvida pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e leva em consideração as ações desenvolvidas pelas mais de 1.500 varas do trabalho de todo o país. A Vara de Nova Mutum recebeu nos últimos 2 anos um total de 4.141 processos. A juíza titular, Cláudia Servilha, acredita que o bom desempenho da unidade ocorra pelo trabalho desenvolvido pela equipe atual e pela equipe anterior. A magistrada destaca ainda a atuação dos advogados que atuam no local e as demandas repetitivas contra 2 frigoríficos instalados na região. Uma trabalhadora vítima de acidente com uma secadora de roupa a gás irá receber compensação pelos danos que sofreu devido à explosão que deixou sequelas permanentes em seu rosto. A decisão é da 2ª turma de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e confirma sentença proferida pela 4ª Vara de Cuiabá. O acidente, segundo a empresa, teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Contudo, o relator do processo em segunda instância, desembargador Nicanor Fávero, manteve a condenação inicial, que atribuiu a responsabilidade do acidente de trabalho à empresa, que não deu treinamento para a utilização da máquina, assim como não forneceu equipamentos de proteção individual e nem comprovou ter feito manutenção do maquinário. A trabalhadora irá receber R$20 mil a título de reparação por dano estético e R$5 mil por dano moral. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o ministro Vieira de Mello, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele fala da relação entre magistratura e sociedade e ainda sobre a reforma trabalhista. Não saia daí que a gente volta já. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A revolução tecnológica vem alterando vários aspectos das relações humanas, impondo novos desafios nas mais diversas áreas, assim também como no judiciário. Para falar um pouco sobre a relação entre a magistratura e a sociedade, nesses novos tempos, a gente conversa agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello. Ministro, obrigado por sua participação aqui no Trabalho em Revista. É uma alegria muito grande.
tempos de revolução tecnológica e acesso à informação, o magistrado se coloca sobre novos desafios, né, ministro? Sem dúvida. Nós temos dois aspectos nessa questão. Um relevante é quando essa ferramenta nos auxilia no exercício da nossa atividade jurisdicional. Ela tem possibilitado o aceleramento no julgamento dos processos, com plenários virtuais, com processos eletrônicos, em que a dialógica é muito rápida entre as partes e o juiz, e com isso há uma melhoria, há um ganho no exercício da atividade jurisdicional. Por outro lado, os 200 milhões de brasileiros tornaram-se juízes e advogados e cobram do judiciário determinados comportamentos em razão de questões delicadas que são trazidas a exame pelo Poder Judiciário. E como é que o magistrado deve se portar nesses aspectos, doutor? Olha, o magistrado ele não pode se afastar da sua autonomia e da sua independência funcional. O nosso grande balizador, o nosso grande esteio é a Constituição Federal. Os juízes, como os advogados, os estudiosos do direito, eles são preparados. O fato de você estar habilitado em um concurso público não significa que você tem todos os saberes. É indispensável que o juiz hoje tenha um conhecimento interdisciplinar, saiba analisar as consequências das decisões que profere, mas ele não pode se perder por clamores sociais. Quando nós temos na Constituição da República os direitos fundamentais como um introito da Carta Constitucional, significa dizer que a proteção dos direitos fundamentais é a essência, é o núcleo da Constituição Federal. E isso importa em que se deva ali proteger as minorias. Historicamente, nós já sabemos o que maiorias fizeram, o que maiorias consolidadas e às vezes até respaldadas pela imprensa levaram ao universo a questões muito graves e muito delicadas. Haja visto o que aconteceu na Alemanha no período de 1933 até a véspera da guerra. Então, a magistratura ela tem um preparo, ela tem uma formação. Ela não pode se afastar das garantias constitucionais e das garantias legais para exercer aquilo que ela acha que é justo. Não, ela tem que aplicar a lei, a Constituição da República. E através dessa expertise é que ele se mantém sereno na sua atividade para poder apreciar os casos segundo o ordenamento jurídico vigente. E não com passionalidades, com ideologias. Dizer que o juiz é um ser humano é óbvio, ele tem suas tendências, mas ele tem o preparo, ele tem o treinamento para que ele possa exercer a sua função com serenidade, distância, independência e tranquilidade. E hoje o judiciário é chamado a uma participação maior na democracia, né? Enfim, em momentos de um pouco mais turbulentos, o judiciário tem se mostrado presente, não tem falhado, né, doutora? É muito impressionante o que aconteceu nesses últimos anos. O Brasil hoje tem 100 milhões de demandas. Não é só o judiciário trabalhista, é todo o judiciário. Significa que nós temos uma demanda para cada 2 cidadãos. De um lado, é muito interessante porque as pessoas estão buscando os seus direitos. Elas estão pretendendo que haja uma sociedade mais harmônica e que as pessoas tenham um comportamento ordeiro, correto, honesto e em cumprimento às leis. Quando você tem um alto percentual de descumprimento ou uma baixa eficiência do sistema judiciário, a tendência é que esse conjunto ele se complique cada vez mais. E se você estabelece que nós temos uma Constituição com vários princípios e valores importantes e os poderes harmônicos não atuam de forma eficiente, o judiciário começa a ganhar um relevo maior. Porque quando você tem um legislativo altamente eficiente e um executivo que administra e impõe em atividade aquelas tarefas, as políticas públicas, você tem o judiciário apenas como garante. Ele é um poder silencioso, ele é um poder que atua como uma retaguarda. Quando os outros se tornam anímicos, o que acontece? Ele passa a virar sustentáculo. Aí ele passa a ser o foco de todo o questionamento da sociedade, porque está tudo nas mãos deles, seja julgar as causas, seja estabelecer políticas, seja fazer cumprir a Constituição e seus princípios, de maneira que ele
torna-se quase que uma justiça ilimitada. É uma justiça mais do que total. E esse não é necessariamente o papel. A democracia sobrevive com o equilíbrio dos três poderes, trabalhando de forma harmônica, com uma representatividade real da sociedade e de maneira que não haja distorções, exceções, descalabros ou situações absolutamente extraordinárias que nos levem a uma atuação mais forte do Poder Judiciário. E aí, evidentemente, ele tende a não agradar, porque ele vai ter que tomar decisões que não é aquela que a maioria quer ou que a imprensa acha que seja a melhor. Porque nos autos nós temos as provas, tem um processo, tem uma dialética, tem garantias constitucionais que precisam ser respeitadas. Em momentos em que a imprensa e que as redes sociais estão aí monitorando tudo, essas decisões acabam às vezes gerando repercussão maior do que deveriam gerar, né? Sem dúvida. E nós temos um exemplo clássico que é sempre lembrado, que é o problema da escola de base. Foram condenados pela imprensa, o Brasil inteiro se opôs contra aquela família e ao final não existia nada e as vidas foram destruídas. Então o judiciário ele lida com algo muito importante, que é a liberdade das pessoas, que é a liberdade com os núcleos familiares. As repercussões das decisões nas famílias são muito graves e uma condenação prévia sem direito de defesa é algo muito complicado. Se não está no nosso universo, ela vai chegar no nosso universo. Então, o nosso papel como juiz é fazer a Constituição ser cumprida, sermos garantes da Constituição. O senhor disse na sua resposta anterior que hoje são cerca de 100 milhões de processos judiciais no Brasil como um todo. O que fazer para tentar diminuir esse número de ações, doutor? O problema transcende a questão jurídica. Não é só nós adotarmos caminhos dentro da justiça para melhorarmos isso. Nós temos um problema complexo no sistema penal brasileiro. Nós temos um problema complexo no descumprimento de leis ambientais. Nós temos um problema terrível no direito concorrencial, com corporações cada vez maiores tomando conta de tudo. Nós temos um problema enorme com as desigualdades sociais dos trabalhadores e dos consumidores. Na verdade, nós precisamos de um país que não tenha muitas leis, mas que tenham leis que sejam efetivamente cumpridas. Então nós precisamos também de educação. Não adianta você ficar julgando pedra no outro, é aquela quase coisa evangélica, né, da condenação de Magdala, de dizer assim, olha, esse fulano roubou, fez isso, fez aquilo, mas eu não pago meu imposto de renda, eu ultrapasso pela via inadequada, eu furo o sinal, eu cometo uma série de infrações. Esse é tão infrator quanto os demais. Isso é fruto de uma cultura e de uma educação. A educação é aquela que você dá no sentido do cumprimento da lei, no sentido do cumprimento da ordem, no sentido do cumprimento de um exercício ético. A ética não é relativa, a ética ela é absoluta e ela vale para tudo em todos os pontos. Então, se nós não mudarmos a sociedade, se nós não educarmos a sociedade, não trabalharmos num processo, de pouco adianta. Nós estaremos sempre trabalhando com paliativo. Nós temos 750 mil presos no sistema penitenciário, outros tantos mil mandados para serem cumpridos. Nós vamos botar uma cerca nesse país? O que vai fazer? Dar conta, né? Não é? Então, é investir no ser humano, é investir na formação do ser humano, é investir na educação, nas escolas públicas, nas escolas secundárias e, através dessa educação, reduzirmos a desigualdade social. O Brasil é o 10º país do mundo em desigualdade social, o 10º, um país rico, um país extremamente abençoado por Deus, por tudo que ele tem de riqueza mineral e de agricultura, e o que nós fazemos com isso como um todo. É uma renda que fica com 1%. Nós temos que trabalhar com uma ideia de que haja uma distribuição de renda. Não é só alguns que têm direito a férias, a uma qualidade de vida, a boas escolas, a bons médicos, a boa prestação de saúde. Não, todos têm. E nós temos que fazer o melhor para falar isso. Vai dizer que é utópico? Não é utópico. Utópico é você não fazer nada e ficar com esse discurso. Perfeito. Nós temos que melhorar isso e fazer alguma coisa
para que as pessoas que levantam às 4 da manhã e vão dormir à meia-noite ainda com as suas atividades de casa, tenham um mínimo de qualidade de vida, tenham um mínimo de renda que garanta que pelo menos os filhos delas entrem na escola, possam estudar e possam sair dessa situação e não serem reféns de uma situação de segregação social. E é esse trabalho que a Justiça do Trabalho tem que pensar em fazer e tem que ter a coragem de assumir esse discurso, custe o que custar, mesmo que seja contra os poderosos. Uma questão que agora é latente, que talvez esteja relacionada com isso que o senhor nos comentou agora, é em relação à reforma trabalhista, né, que mudou muita coisa na legislação aqui no Brasil. Como é que o senhor avalia esse novo cenário para o magistrado? A minha opinião pessoal é dramática. Essa reforma, a lei, veja bem, a liberdade oprime, a lei liberta. E é assim que começa o processo de criação de leis. Essa lei escraviza. Essa lei torna os trabalhadores brasileiros reféns do capital. Nós não temos nenhuma perspectiva de geração de empregos formais, empregos dignos a partir dessa legislação. Nós estamos assistindo no país o crescimento das dispensas coletivas. Agora os Correios ameaçam desmentir 5.300 pessoas, 513 agências serão fechadas, agências altamente rentáveis, algumas delas, e a propósito de quê? De uma privação da privatização do Estado, da entrega do Estado para o capital. E com isso, desmobilizando categorias, os sindicatos foram fragilizados com a lei, não há mais coalizão, é um salve-se quem puder. Quer dizer, o que isso vai trazer de benefício para um país com um grau de desigualdade como o nosso? Contrato 0 hora em que o trabalhador vai receber pelo número de hora que ele trabalha e com isso já recebe o 13º remuneração de repouso no mesmo instante. Isso aqui vai ser ao longo do tempo a fuga da renda brasileira. Nós não vamos ter renda circulante, não vamos ter aonde subsidiar a Previdência Social, porque não vai ter como se fazer recolhimento. Então vão privatizar o sistema previdenciário, vão privatizar o sistema de saúde, vão privatizar o Estado brasileiro, vão privatizar tudo e quero ver depois quem é que vai conseguir ter acesso a alguma coisa. Isso. Porque nós já vimos muitas privatizações que não nos ajudaram em nada. Isso cada vez mais reforça a importância do papel do judiciário independente e autônomo, né? Sem dúvida. Na Europa continental, Grécia, Portugal, Itália, Espanha, agora a França está sofrendo com isso. Isso não deu certo. Isso não funcionou. Importaram um modelo que o próprio Fundo Monetário Internacional já está reconhecendo como um modelo que pode, em princípio, trazer um crescimento, mas não tem nenhum desenvolvimento. E não adianta que nenhum país que queira manter uma estabilidade econômica vai atuar só com crescimento. Ele tem que ter desenvolvimento e redução de desigualdade. É assim que eu mantenho uma estabilidade econômica de um país. E essa lei não promove isso. E nenhuma lei promove emprego. Mas essa conseguiu a proeza de promover o desemprego. Nós assistimos na área da educação inúmeros, centenas de milhares de professores dispensados. Professores antigos com currículos extraordinários que investiram na carreira, na fase mais produtiva, sendo trocados por professores que vão ser pagos por hora e estão iniciando a carreira. O que vai resultar disso para o ensino brasileiro? Quem serão os prejudicados? Vai ser uma sociedade em que alguns vão ganhar muito com essas escolas ou com essas medidas e outros serão, em todos os sentidos, prejudicados. Essa é a minha opinião. Peço a Deus que esteja errado. Se tiver, vou bater palma, mas eu duvido que isso seja, que nós saiamos disso. Quero agradecer por sua participação aqui no Trabalho em Revista, ministro. Obrigado. O prazer foi todo meu. E assim terminamos o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir as redes sociais do Tribunal e assim ficar por dentro de tudo que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima.